de ajuda. Esta é a história de José, um jovem que teve um sonho. Um sonho que mudou tudo. José acreditava que seu futuro seria grandioso, mas foi jogado no abismo da dor e da injustiça. Traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, humilhado e esquecido. Mas essa não é apenas uma história de sofrimento. É uma história de fé, perseverança e redenção. Descubra como um simples sonho se tornou o sonho que mudou tudo. Em meio ao calor abrasador das terras de Canaã, uma família lutava para se manter unida. Jacó, patriarca daquela casa, havia construído uma vida marcada por momentos de luta, perdas e conquistas. Entre seus muitos filhos, um jovem destacava-se de forma especial, José. O filho que Jacó tanto amava, não apenas por ser o primogênito de sua amada Raquel, mas também pelo caráter íntegro e coração sincero que José demonstrava desde cedo. Desde pequeno, José exibia uma postura diferente de seus irmãos. Enquanto eles costumavam agir de forma impulsiva e muitas vezes violenta, José demonstrava uma natureza mais serena, voltada para a obediência e para os valores que Jacó tanto prezava. Essa diferença, somada ao carinho especial que seu pai lhe dedicava, criou um abismo entre José e seus irmãos, que aos poucos se encheram de ciúmes e ressentimento. O ponto de virada nessa crescente tensão familiar aconteceu quando Jacó presenteou José com uma túnica de muitas cores. Esse presente não era apenas uma peça de vestuário, era um símbolo claro de que Jacó enxergava José como o herdeiro principal, digno de liderança e honra. Para os irmãos, essa túnica era uma afronta. Cada linha colorida parecia destacar a predileção de Jacó e rebaixar os demais filhos. O ciúme se transformou em hostilidade, e os irmãos de José começaram a alimentar pensamentos sombrios a seu respeito. Enquanto isso, José começava a ter sonhos que desafiavam a compreensão de sua própria família. Em um desses sonhos, ele viu-se no campo com seus irmãos, todos amarrando feixes de trigo. Subitamente, o feixe de José ergueu-se e permaneceu de pé, enquanto os feixes de seus irmãos se inclinavam diante dele. Quando compartilhou essa visão, a resposta foi imediata. Seus irmãos ficaram furiosos. Por acaso você pensa que vai reinar sobre nós? Zombaram com desprezo. A semente da raiva já havia sido plantada, e agora começava a crescer rapidamente. Mas os sonhos não pararam por aí. Em outra noite, José sonhou com o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando diante dele. Quando contou esse sonho, até Jacó ficou inquieto. O que significa isso, José? Você pensa que sua mãe, seus irmãos e eu nos curvaremos diante de você? Questionou Jacó, embora em seu íntimo soubesse que Deus estava agindo de forma misteriosa na vida de seu filho. Essas visões não apenas reforçaram a crença de Jacó de que havia algo especial reservado para José, mas também inflamaram ainda mais o ódio de seus irmãos. Para eles, José não era apenas um garoto mimado. Agora, ele era uma ameaça direta ao futuro que tanto almejavam. Os dias que se seguiram foram marcados por olhares desconfiados e conversas sussurradas entre os irmãos. O coração deles estava tomado por um sentimento sombrio que só crescia. José, no entanto, permanecia alheio à intensidade desse ressentimento. Ele seguia sua vida com a mesma disposição e confiança, crendo que Deus estava conduzindo cada detalhe de sua caminhada. Mal sabia ele que os sonhos que tanto o intrigavam estavam prestes a se tornar o estupim de uma tragédia familiar que mudaria sua vida para sempre. Os primeiros raios de sol douravam as planícies de Canaã quando Jacó chamou José. Vá até Siquém e veja como estão seus irmãos, instruiu seu pai. José, sempre obediente, partiu sem hesitação. Vestindo sua túnica colorida e com o coração leve, ele não imaginava que essa viagem mudaria sua vida para sempre. Enquanto caminhava pelas colinas, José avistou seus irmãos de longe. Eles também o viram, e imediatamente, as feridas do ciúme e do ressentimento foram reabertas. Lá vem aquele sonhador, murmurou Simeão com desdém. Vamos matá-lo e jogar seu corpo em uma das covas. Diremos que uma fera o devorou, sugeriu outro irmão, tomado pelo ódio. Rúben, o mais velho, ainda possuía certo senso de responsabilidade. Não derramem sangue, interveio. Apenas joguem-no na cova, assim, não seremos culpados de sua morte. Embora Rúben tivesse planos de resgatar José mais tarde, seus irmãos não sabiam disso. Quando José finalmente chegou ao local, a recepção foi brutal. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, foi agarrado violentamente.
Suas vestes coloridas foram arrancadas com brutalidade, um gesto simbólico que revelava a intenção de apagar qualquer vestígio do favoritismo de Jacó. Despojado de sua túnica, José foi lançado à escuridão de uma cova seca. Ali, no frio e na escuridão, seus gritos desesperados ecoaram sem resposta. Pouco tempo depois, uma caravana de mercadores ismaelitas surgiu no horizonte. Judá, percebendo a oportunidade, propôs: que proveito teremos em matá-lo? Vamos vendê-lo como escravo. Assim, não derramaremos sangue e ainda ganharemos algo com isso. A proposta foi aceita. Por 20 moedas de prata, José foi entregue aos mercadores e levado para longe de sua casa, de sua família e de tudo que conhecia. Enquanto José desaparecia na trilha poeirenta rumo ao Egito, os irmãos preparavam uma mentira cruel. Eles mataram um bode, mancharam a túnica colorida de José com seu sangue e a levaram a Jacó. Encontramos isso, disseram. Veja se é a túnica do seu filho. Jacó reconheceu imediatamente a vestimenta e, tomado pela dor, rasgou suas roupas e lamentou amargamente. Meu filho foi despedaçado por uma fera, chorou ele inconsolável. Ninguém teve coragem de contar-lhe a verdade. Enquanto Jacó afundava em sua dor, José enfrentava uma nova e assustadora realidade. Arrastado como mercadoria, ele se viu escravo em uma terra estrangeira. O jovem que sonhava com liderança e autoridade agora caminhava acorrentado, tratado como objeto de negociação. Naquela jornada, José sentiu-se esmagado pela traição de seus irmãos e pela incerteza do futuro. Por que isso está acontecendo comigo? Talvez tenha se perguntado. No entanto, mesmo ferido e humilhado, José se manteve firme na fé que aprenderá com seu pai. Ele não sabia como, mas acreditava que Deus ainda estava presente e tinha um plano, mesmo que tudo ao seu redor parecesse sombrio e sem esperança. José sentia o vento quente do deserto açoitar seu rosto enquanto era arrastado pela caravana de mercadores. Amarrado e tratado como uma simples mercadoria, ele não sabia o que o aguardava. Cada passo no deserto o afastava de sua casa, de seu pai e de tudo que ele conhecia. O jovem que outrora sonhara com grandeza e liderança agora se via reduzido à condição de escravo. As vozes de seus irmãos ainda ecoavam em sua mente, risadas, palavras de ódio e desprezo, e a imagem deles o entregando por algumas moedas de prata. A dor da traição queimava mais do que o sol escaldante. Por que Deus permitirá aquilo? Como um jovem que receberá sonhos tão grandiosos poderia agora estar acorrentado, sem esperança e sem rumo? Foi nesse momento sombrio que José fez uma escolha que mudaria o curso de sua vida. Ele decidiu confiar. Ele não sabia quando, ou se, veria sua família novamente. Não sabia se sobreviveria ao Egito. Mas José sabia que Deus estava com ele, mesmo quando tudo parecia perdido. Essa confiança não veio sem luta. José certamente enfrentou pensamentos de desespero e medo. Ele poderia ter se entregado ao rancor e ao vitimismo. Poderia ter permitido que a injustiça moldasse seu caráter. Mas José escolheu algo diferente. Escolheu manter sua fé e sua integridade. A história de José nos lembra que Deus está presente mesmo quando não conseguimos enxergá-lo. Naquele deserto, amarrado e humilhado, José não sabia que Deus estava silenciosamente conduzindo sua história para algo maior. E você? Talvez hoje esteja se sentindo traído, esquecido ou desanimado. Assim como José, talvez esteja vivendo um momento em que os sonhos parecem distantes e o futuro é incerto. Mas lembre-se, Deus não desperdiça dor. O que hoje parece injusto pode estar preparando você para algo muito maior. José também nos ensina uma lição poderosa sobre o poder do perdão. Ele poderia ter permitido que a amargura dominasse seu coração. Mas, mesmo após ser traído, José decidiu se manter íntegro. Quem hoje precisa do seu perdão? Pode ser um amigo que o decepcionou, um familiar que o feriu ou até você mesmo. Assim como José, você pode transformar suas feridas em marcas de vitória, e seu sofrimento em um testemunho poderoso. Outro aspecto crucial é a disposição de José para agir com excelência mesmo nas piores circunstâncias. Ele não sabia quando seria liberto, mas decidiu fazer o seu melhor onde estava. Ele não esperou por uma oportunidade perfeita, ele foi fiel nas pequenas coisas e Deus honrou essa atitude. Será que você tem sido fiel mesmo nos momentos difíceis? A fidelidade de José nos ensina que, mesmo quando as respostas parecem tardar, Deus está trabalhando.
A decisão de confiar em Deus não livrou José das dificuldades imediatamente, mas foi essa fé que manteve seu coração firme durante a tempestade. E você? Que parte da sua vida hoje precisa dessa fé perseverante? Quais áreas estão precisando de esperança e confiança em Deus? Hoje, eu quero desafiar você a dar um passo de fé. Se você carrega mágoas do passado, peça a Deus que o ajude a liberar perdão. Se você se sente esquecido ou injustiçado, confie que Deus está preparando um futuro que você ainda não consegue enxergar. Se você tem resistido a agir com excelência porque se sente desmotivado, decida hoje fazer o seu melhor, confiando que essa fidelidade não passará despercebida diante de Deus. Assim como José, você pode sair mais forte de cada provação. Deus está com você, agora mesmo, neste exato momento. Confie nele. As areias do deserto finalmente deram lugar às imponentes muralhas do Egito. José chegou a um mundo totalmente novo, repleto de costumes, idioma e crenças desconhecidas. Sem família, amigos ou qualquer segurança, ele estava sozinho, ou ao menos parecia estar. Porém, a mesma fé que sustentou José na sua jornada como escravo o acompanharia em seu novo lar. Mesmo na condição de servo na casa de Potifar, ele decidiu manter sua integridade e viver com excelência. José ainda não sabia, mas Deus estava prestes a transformar sua dor em propósito e sua vergonha em honra. A jornada de José terminou na casa de Potifar, um oficial egípcio de alta posição e capitão da guarda do faraó. Era um ambiente novo, com costumes e uma língua estranha. No entanto, José decidiu que não se entregaria à amargura. Ele escolheu trabalhar com excelência, mesmo na condição de escravo. Com o tempo, Potifar percebeu que tudo que José tocava prosperava e confiou-lhe cada vez mais responsabilidades. José foi promovido à posição de administrador de toda a casa de Potifar. Nada acontecia sem que ele soubesse ou supervisionasse. A bênção de Deus era evidente, e José começou a perceber que, mesmo em um lugar tão distante de sua família e de sua terra natal, Deus estava agindo. Contudo, essa prosperidade chamou a atenção de alguém que traria uma nova provação, a esposa de Potifar. Encantada pela aparência e caráter de José, ela começou a se aproximar de forma sedutora. "Deite-se comigo", insistia ela dia após dia. José, porém, manteve-se firme. "Meu senhor confia em mim e não me privou de nada, exceto você, que é sua esposa. Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus?", respondia ele com determinação. A insistência da mulher aumentava, e José passou a evitá-la ao máximo. Mas um dia, enquanto ele trabalhava na casa, os demais servos estavam ausentes. Ela o agarrou pelo manto e tentou forçá-lo a ceder. José, fiel a Deus e ao seu caráter, livrou-se do manto e fugiu para fora da casa. Humilhada e furiosa pela rejeição, a esposa de Potifar decidiu vingar-se. Ela gritou, alegando que José havia tentado atacá-la, e apresentou o manto como prova. Potifar, confiando na palavra de sua esposa, agiu rapidamente e lançou José na prisão. Naquela cela escura e úmida, José poderia ter se rendido à amargura e à revolta. Afinal, ele fora traído por seus irmãos e agora sofria novamente por uma injustiça. No entanto, José escolheu confiar que Deus ainda estava no controle. Mesmo na prisão, ele manteve seu caráter íntegro e demonstrou compaixão para com os outros prisioneiros. Em pouco tempo, José ganhou a confiança do carcereiro, que o colocou como responsável por organizar e cuidar dos detentos. Mais uma vez, a fidelidade e dedicação de José se destacaram, e ele prosperou, mesmo em meio à adversidade. Na prisão, José conheceu dois homens que serviam no palácio do faraó, o copeiro e o padeiro. Ambos haviam tido sonhos perturbadores e estavam aflitos, sem saber o que significavam. José, reconhecendo que seu dom vinha de Deus, ofereceu-se para interpretar os sonhos. O copeiro sonhara com uma videira que tinha 3 ramos, e os ramos floresciam e davam uvas que ele espremia na taça do faraó. José explicou que o sonho significava que, em 3 dias, o copeiro seria restaurado ao seu cargo. O padeiro, por sua vez, sonhara com 3 cestos de pão sobre sua cabeça, e aves vinham e comiam os pães. José revelou que isso indicava que, em 3 dias, o padeiro seria executado. Ambas as interpretações se cumpriram exatamente como José havia dito. Antes que o copeiro deixasse a prisão, José pediu, por favor, lembre-se de mim quando estiver diante do faraó. Mas, quando foi restaurado à sua posição,
o copeiro esqueceu-se de José. Mais uma vez, José foi deixado para trás, esquecido em uma prisão injusta. No entanto, mesmo nesse momento, José manteve-se firme na esperança de que Deus não havia se esquecido dele. A história de José não terminaria ali. O plano divino estava apenas começando a se revelar. O tempo passava lentamente na prisão, mas José continuava firme. Sua fé, inabalável, sustentava-o mesmo diante da incerteza e do esquecimento. 2 anos se passaram desde que o copeiro fora libertado, e a esperança de José parecia se apagar. Mas Deus estava preparando um plano que mudaria sua vida de forma extraordinária. Certa noite, o faraó teve um sonho inquietante. Ele viu 7 vacas gordas e saudáveis que pastavam tranquilamente à beira do rio Nilo. Subitamente, surgiram 7 vacas magras e famintas que devoraram as primeiras. Em seguida, o faraó teve outro sonho. 7 espigas de trigo robustas e cheias foram engolidas por 7 espigas secas e mirradas. O faraó acordou perturbado e convocou seus magos e sábios para interpretar o significado dessas visões, mas nenhum deles conseguiu decifrá-las. Foi então que o copeiro, lembrando-se de José e de sua habilidade de interpretar sonhos, contou ao faraó sobre o jovem hebreu que havia revelado com precisão o significado de seu sonho na prisão. Imediatamente, o faraó mandou buscar José. José foi retirado da prisão, barbeado e vestido com roupas limpas para comparecer diante do faraó. Quando o soberano descreveu seus sonhos, José respondeu com humildade: "Não está em mim o poder de interpretar sonhos, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável." José então explicou que os 2 sonhos tinham o mesmo significado. Haveria 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito, seguidos por 7 anos de fome severa que consumiria toda a colheita e deixaria o povo em desespero. José aconselhou o faraó a escolher um homem sábio e capaz para organizar o armazenamento de alimentos durante os anos de fartura, garantindo assim a sobrevivência da nação durante os anos de escassez. Impressionado com a sabedoria e discernimento de José, o faraó declarou: "Não há ninguém tão sábio e inteligente como você. Você será responsável pela minha casa, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente no trono serei maior que você." Assim, José foi elevado da prisão ao cargo de governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do reino. Recebeu roupas finas, um anel de autoridade e foi conduzido por toda a terra para que o povo reconhecesse sua posição. Durante os 7 anos de fartura, José supervisionou a coleta e o armazenamento de grãos em grandes armazéns espalhados pelo Egito. Ele trabalhou com dedicação e sabedoria, garantindo que cada cidade estivesse preparada para os anos difíceis que viriam. Sua capacidade administrativa e sua confiança em Deus foram fundamentais para o sucesso desse plano. Quando finalmente os anos de fome começaram, as pessoas começaram a clamar por comida. Sob a orientação de José, o Egito tinha suprimentos em abundância e tornou-se um centro de abastecimento para as nações vizinhas que também sofriam com a escassez. A fome não poupou a família de José, que permanecia em Canaã. Desesperados por mantimentos, os irmãos de José foram enviados ao Egito para comprar grãos. Mal sabiam eles que estavam prestes a reencontrar o irmão que haviam traído anos antes. José, agora vestido como um nobre egípcio, reconheceu seus irmãos assim que os viu. No entanto, eles não o reconheceram. Dominado por uma mistura de emoções, raiva, saudade e compaixão, José decidiu testá-los para ver se haviam mudado desde que o venderam como escravo. "Vocês são espiões", acusou José, criando uma situação que os forçou a refletir sobre suas ações passadas. Ele manteve Simeão como refém e exigiu que trouxessem Benjamim, o irmão mais novo, se quisessem provar sua inocência. Quando finalmente os irmãos retornaram com Benjamim, José ficou profundamente emocionado. A lembrança de sua família e do sofrimento que havia passado foi avassaladora. Ele preparou uma refeição especial e observou seus irmãos com atenção. Desta vez, eles demonstravam maior cuidado e proteção com Benjamim, evidenciando que o coração deles havia mudado. Ainda assim, José planejou um último teste. Colocou seu copo de prata na bagagem de Benjamim e depois enviou guardas para acusá-lo de roubo. Quando os irmãos foram trazidos de volta, Judá ofereceu-se para ficar como escravo no lugar de Benjamim, revelando uma atitude de sacrifício e responsabilidade que emocionou José profundamente. Diante desse gesto, José não pôde mais conter-se. Em prantos, ele revelou sua identidade: "Eu sou José,
o irmão que vocês venderam ao Egito. Seus irmãos ficaram atônitos, temendo pela própria segurança. Mas José os confortou: não se preocupem. Não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus. Ele me colocou aqui para preservar a vida de muitos. O reencontro foi marcado por lágrimas, perdão e reconciliação. José enviou seus irmãos de volta a Canaã para trazerem Jacó e toda a família para viverem no Egito, onde estariam protegidos e seguros durante o restante da fome. A jornada de José, marcada por traições, perdas e injustiças, finalmente encontrou seu propósito. Tudo havia ocorrido conforme o plano soberano de Deus, que transformou a dor de José em redenção e salvação para sua família e para muitas nações. A notícia de que José estava vivo e governava todo o Egito deixou Jacó e sua família em estado de choque. O coração do velho patriarca, que havia sofrido tanto pela suposta perda de seu filho, foi tomado pela alegria e pela esperança. Com a fome assolando sua terra e com a promessa de segurança oferecida por José, Jacó tomou uma decisão corajosa: partir com toda a sua família para o Egito. A jornada foi longa e difícil. Jacó, já avançado em idade, carregava no coração um misto de ansiedade e expectativa por rever o filho que julgara morto por tantos anos. Ao se aproximarem da região de Gósen, José veio ao encontro deles. Quando finalmente se viram, pai e filho se abraçaram em um reencontro emocionante. Agora posso morrer em paz, pois vi com meus próprios olhos que você está vivo, disse Jacó com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. José garantiu que seu pai e toda a família seriam bem recebidos no Egito. Ele apresentou Jacó ao faraó, que, impressionado com o respeito que José demonstrava por seu pai, concedeu-lhes a melhor região para habitarem. Assim, Jacó e seus filhos se estabeleceram em Gósen, onde prosperaram mesmo em meio à crise. Os anos de fome seguiram seu curso, mas o planejamento sábio de José manteve o Egito abastecido. Quando as pessoas de outras nações vieram pedir ajuda, José administrou os recursos com justiça e sabedoria, garantindo que ninguém morresse de fome. Sob sua liderança, o Egito não apenas sobreviveu à crise, mas tornou-se um centro de provisão para todo o mundo conhecido. Jacó viveu ainda 17 anos no Egito, desfrutando da presença de José e vendo sua família crescer e prosperar. Antes de morrer, Jacó reuniu seus filhos e abençoou cada um deles, deixando palavras proféticas sobre o futuro das tribos de Israel. Ele fez José prometer que seus ossos seriam levados de volta a Canaã, para que fosse sepultado junto aos seus antepassados. Após a morte de Jacó, seus filhos cumpriram esse desejo com reverência e respeito. Com a morte de Jacó, os irmãos de José ficaram apreensivos, temendo que agora ele buscasse vingança pelo que haviam feito no passado. Reunidos diante de José, prostraram-se e disseram: agora que nosso pai morreu, por favor, perdoe as maldades que cometemos contra você. José, porém, respondeu com palavras que ecoariam como uma poderosa lição de fé e perdão: não tenham medo. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem para salvar muitas vidas. Essas palavras revelaram a maturidade espiritual que José havia alcançado ao longo de sua jornada. Ele não via sua história apenas como uma sequência de eventos trágicos e dolorosos, mas como parte do plano soberano de Deus para cumprir um propósito maior. José viveu muitos anos no Egito e viu sua família crescer e se multiplicar. Ele testemunhou o início da formação da nação de Israel e permaneceu fiel à promessa de que um dia Deus conduziria seu povo de volta à terra prometida. No final de sua vida, José fez um pedido semelhante ao de seu pai: que seus ossos fossem levados para Canaã quando Deus finalmente libertasse Israel daquela terra estrangeira. Assim, mesmo diante da morte, José permaneceu firme na fé e na esperança de que as promessas de Deus se cumpririam. A trajetória de José é um testemunho poderoso de como a fé, a perseverança e a confiança em Deus podem transformar até mesmo as situações mais dolorosas em oportunidades para revelar seu plano e sua graça. José foi traído, vendido como escravo, injustiçado e esquecido, mas em cada momento, Deus estava trabalhando para moldá-lo e usá-lo para um propósito maior. Sua história ecoa através dos séculos, ensinando que nenhuma adversidade é capaz de frustrar os planos divinos e que, quando confiamos em Deus, até mesmo as feridas mais profundas podem ser transformadas em fonte de cura e redenção.